Amados, louvado seja Deus. Nós estivemos falando desta palavra no domingo, glória a Deus, e nós frisamos, aleluia, o que está dito nesse versículo bíblico de Lucas 8,15, nós frisamos aquilo que diz assim: retém a palavra. Amém, queridos? Louvado seja Deus, nas palavras do Senhor Jesus, aleluia, que a semente foi lançada e caiu na boa terra, aleluia, e esta boa terra, ela retém a palavra, amém? Ela absorveu a palavra, ela pegou, amém, a semente, envolveu a semente, aleluia, e louvado seja Deus, né? Foi bênção, ela frutificou, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós falamos então sobre a mensagem da palavra de Deus, desta importância, né, de reter com firmeza, como está dito na origem dessa palavra, né, que é possuir, guardar, ter, manter, esconder, aleluia. Nós falamos de alguns versículos bíblicos, aleluia, e chegamos por fim, louvado seja Deus, a fazer menção a respeito da apostasia, louvado seja Deus, aleluia, e levamos por conta o texto bíblico de Hebreus capítulo 6, no versículo 7 e 8, amém, glória a Deus, que diz que, assim, o texto sagrado, porque a terra que embebe, ou que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então nós falamos, glória a Deus, aleluia, que no versículo 4 desse texto sagrado, aleluia, quando o escritor aos Hebreus, ele fala com respeito aos perigos espirituais, ele vai dizer que, nós falamos que é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, e nós falamos sobre o fato de que eles foram iluminados, este grupo de irmãos, essas pessoas que estão aqui inseridas dentro desta mensagem, a qual o escritor está se dirigindo, ele está dizendo, eles foram iluminados, amém? E nós falamos sobre isso, aleluia. Em segundo lugar, eles provaram o dom celestial, amém? Glória a Deus. Então eles provaram o dom celestial, aleluia. Eles, aleluias, tiveram experiências com o Senhor, provaram o dom celestial, aleluia, tiveram um revestimento de Deus, amém? Louvado seja Deus. Eles estavam na vontade do Senhor, pessoas que estavam, aleluia, fazendo a obra de Deus, né, queridos? Amém? Aleluia. Mas hoje nós vamos para esse terceiro, aleluia, esse terceiro princípio, esse terceiro tópico aqui que está aqui, não são princípios, nesse que está dentro desse texto, né, desse versículo bíblico, aleluia, dessa característica, louvado seja dessas pessoas, diz a palavra, aleluia, que se tornaram participantes do Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo, aleluia. Veja, queridos, que a condição de vida espiritual desses irmãos era bem profunda, ela era bem regada pelo poder de Deus. Eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, e eles se tornaram participantes do Espírito Santo, amém, igreja? Louvado seja Deus. Amados, só pode ser participante do Espírito Santo aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu através, né, do novo nascimento, aquele que ele foi nascido do Espírito, amados.
Ser participante do Espírito Santo não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um que chega na igreja, e ele ouve uma palavra, ele assiste um culto, e ele é participante do Espírito Santo. Não, é para aquele que nasceu de novo, aleluia. Necessariamente ele precisava ter aceitado Jesus, ele estava dentro do propósito de Deus, e estas pessoas, esses irmãos, eles estavam dentro desse propósito, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, através do novo nascimento, o nascer do Espírito. Louvado seja Deus, amém, igreja? Aleluia. A Bíblia diz a nós, amados, em Romanos capítulo 8, no versículo 9, na parte B, está dito assim na palavra de Deus: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você vê que, para ser participante do Espírito Santo, tem que ter o Espírito de Cristo, porque se não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você está entendendo, queridos? Há muitos que podem às vezes dizer: eu me converti, mas se não tiver o Espírito de Cristo, se não tiver o Espírito de Deus na sua vida, como é que pode dizer que é de Deus? Como pode dizer que é participante do Espírito Santo? Agora, esses irmãos, esses que recaíram, eles provaram tudo isso, viveram tudo isso. Amém, igreja? Aleluia. A Bíblia diz a nós, em Colossenses, no capítulo 1, está escrito assim, Colossenses capítulo 1: para que possais andar dignamente diante do Senhor, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Perceba, queridos, que nos fez idôneos. O Deus, o Pai, nos fez idôneos. Amados, ou seja, o Espírito Santo, ele disponibilizou, ou ele tem disponibilizado todos os recursos para nos manter firmes na sua presença, na presença de Deus, debaixo da graça de Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor, queridos, ele não só disponibilizou, ele disponibiliza todo momento, toda hora, ele dá recurso, ele dá ferramenta para mim e para você, para nós ficar firme no propósito, para nós não desistir jamais, para nós não voltar atrás. Por quê? Porque ele, o Senhor, diz a Bíblia, nos fez idôneos. Isso é um trabalho, querido, feito através do poder do Espírito Santo. Nós não temos dúvida quanto a isso, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode glorificar Jesus por isso, querido. Aleluia. Oh, glória. Você pode levantar a tua mão para o céu e glorificar a Ele. Sabe por quê? Porque se você está de pé, é porque Ele tem sustentado a sua vida. Se eu estou aqui de pé, é porque Ele me sustenta, Ele me fez idôneo. Qual condição para isso? Ele me deu recurso. O Espírito Santo nos move, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo, aleluia, trabalha poderosamente todo momento em nossa vida. Não tem o que nós questionar quanto a isso, amados. Não tem o que nós pensar, duvidar quanto a isso. Mas pastor, às vezes eu falho. Isso é normal, querido. Mas pastor, às vezes saem palavras da minha boca que... Isso acontece, querido. Pastor, mas... Querido, você está debaixo da presença dEle, clama a Ele, Ele te ajuda, Ele é auxiliador, Ele é ajudador, aleluia, Ele é o teu advogado, aleluia, Ele está do teu lado, está com você, Ele está dentro de você, está dentro de nós. Tem dúvida, querido, quanto a isso? E eu sinto a glória dEle aqui nesta noite.
e eu sinto a presença dEle aqui nesta noite, falando com o meu coração, falando com o teu coração, aleluia, confirmando para mim, para você, dizendo: tu és meu. É assim que Deus diz. Quando Deus olha para mim, minha vida, para a sua vida, Ele olha para nós e diz: tu és meu. Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, querido. Você está entendendo, querido? Se não fosse a presença do Espírito Santo, querido, aleluia, nós não via nem para a igreja. Hoje quem consegue ir para a igreja não consegue adorar, não consegue exaltar. Não estou dizendo, irmão, que não veio hoje, não. Estou dizendo, irmão, pessoas, irmãos, que não conseguem ir para a igreja, está amarrado, está... Querido, nós temos que começar a questionar como é que está a vida, a presença do Espírito Santo. Porque se não tiver um devocional diário, se não tiver uma comunhão, se não tiver uma alimentação, aleluia, adequada, é fraco, torna-se fraco, impotente. Pode ter outros motivos também, é verdade, com certeza. Não estou aqui ignorando. Mas há muitos que não conseguem vir para a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor não está agindo. Amém? E aí entra essa palavra que nós lemos há pouco, Romanos 8. Se não tem o Espírito de Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja Deus. A missão do Espírito Santo, querido, é nos ajudar, é nos auxiliar, querido, para que nós possamos ir até o fim. O propósito do Espírito Santo, amados, aleluia, o propósito do Espírito Santo do Senhor é conduzir nós até o final, aleluia, é nos entregar para Deus, é para isso que Ele está trabalhando, aleluia. Ele tem um propósito de nos fazer firmes, fortalecidos, para que nós possamos trilhar esse caminho e chegar até o final, aleluia, para que Ele possa nos entregar a Deus, seja através do arrebatamento da igreja, Ele nos conduz, nos leva junto com Ele, aleluia, no arrebatamento, para junto de Deus, ou seja, aleluia, em qualquer momento que nós desfazer dessa vida, aleluia, naquela hora que chegar nosso tempo, encerrado nessa terra, Ele vai estar trabalhando para nos levar para Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, conduzir, orientar, né? Aleluia, louvado, você está entendendo, querido? Dá glória para Jesus nessa noite, querido. Aleluia, Ele é digno de toda a glória, Ele é grande, é poderoso, é o Senhor que está aqui conosco. Por isso que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Isaías 64:4, a Bíblia diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando em favor do seu povo, Deus está trabalhando em favor da sua igreja. Ai, pastor, mas a coisa está difícil, mas Ele está trabalhando por você. Pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas Ele está trabalhando por você. O profeta disse, tem como? O profeta não está falando porque ele acha. O profeta não está falando, eu acho que esse Deus trabalha para quem nele espera. Não, ele está sendo a voz de Deus para dizer, tem um Deus que trabalha para quem nele espera. Tem um Deus que trabalha, aleluia, para quem está esperando nele. Tem jeito, querido. Ou eu creio, ou eu creio. Não tem jeito de dizer, não vou crer. Não, eu tenho que crer. Eu tenho que confiar, eu tenho que esperar nesse Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Isso é o trabalhar de Deus. É o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Aleluia!
Glória a Deus, amém, igreja? Amém? Diga aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus, amém? Diga eu creio, Jesus. Amém. 4, vamos lá, quarta característica desse grupo de irmãos aqui que recaíram. Eles provaram a boa palavra de Deus. Provaram, querido, a boa palavra de Deus. Aleluia. Ó, comeram dela. A palavra foi dada como um alimento para eles. Eles, saciaram-se da palavra. Degustaram essa palavra. Saborearam ela. Provaram a boa palavra de Deus. Amém, querido? Foram alimentados. Foram instruídos na palavra. Aleluia. Graças a Deus. Eu glorifico a Deus que aqui os irmãos têm sido alimentados, evangelista Cláudio, com a palavra. Os irmãos têm sido alimentados com o poder da palavra, provaram a boa palavra, aleluia. Não tem do que se queixar, não tem do que questionar, não tem do que, porque tem provado a boa palavra. A palavra que o Senhor tem dado é palavra de Deus, a palavra que Ele nos tem dado. Nós temos comido desta palavra, nós temos nos alimentado desta palavra, igreja. Esses irmãos provaram, eles se alimentaram, foram instruídos nessa palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, texto conhecido da igreja. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Observe o poder desta palavra. A palavra que é pregada, a palavra que é anunciada, ela tem um poder, queridos. Ela tem uma grande autoridade. Só por si ela tem autoridade. Ela não precisa do pregador, ela não precisa do evangelista, ela não precisa do missionário, porque se alguém encontrar essa palavra caída no chão num folheto bíblico, num folheto evangelístico, e ele pegar aquele folheto, e ele ler aquela palavra, tem o poder para transformar a sua vida, tem o poder para converter o seu coração. A palavra de Deus, só por ela já transforma a vida de um homem pecador. Não precisa nem o pregador pregar, não precisa você evangelizar, ainda que esse é o papel da igreja, é necessário. Jesus diz: ide e pregai. O evangelho é toda criatura. A missão da igreja, a missão minha e tua, é pregar a palavra, é fazer a obra de Cristo, aleluia. Mas se alguém ler essa palavra, abrir a Bíblia, ler o versículo bíblico, ela tem o poder para transformar a sua vida. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então agora veja bem, mesmo antes de receberem o Espírito Santo, mas nem recebeu o Espírito Santo, não, nem recebeu, não foi nem batizado no Espírito Santo, nem mesmo foi selado, nem mesmo foi, aceitou Jesus ainda, mas ela já tem poder para adentrar o coração dessa pessoa, penetrar lá no íntimo dela, aleluia, porque segundo aquilo que nós lemos aqui, aleluia, pessoas
que podem ser impactadas pelo poder da palavra, porque ela vai entrar como uma espada, ela vai entrar como, aleluia, uma faca afiada, aleluia, que penetra dentro do coração dessa pessoa. Você está entendendo, querido? Uma flecha que é lançada no coração dessa pessoa, e entra aqui dentro. A partir desse momento, aquela palavra traz luz. A partir daquele momento, aquela palavra muda pensamento, traz arrependimento. Aquela palavra muda dentro da pessoa, e a pessoa se arrepende. E aí então, ela pode até levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor Jesus, me perdoa. Eu errei muito na minha vida, falhei demais, pequei demais, me perdoa. Eu quero entregar minha vida, eu quero, e começa a falar com Deus. E aí Jesus vem e fala: estou vindo agora. Estou chegando aí para fazer uma nova morada. Estou chegando aí para fazer uma nova história. Aleluia, para fazer de você uma nova criatura. Aleluia. Você está entendendo, querido? Mesmo antes que o Espírito Santo venha habitar nessa pessoa, ela foi impactada pelo poder da palavra. Eles provaram a boa palavra. Aleluia. Amém. Agora, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, em quinto lugar, eles provaram a boa palavra, está dito, e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro. Amém, igreja? Ou seja, tudo aquilo que podemos desfrutar desse novo tempo, nessa nova dispensação da graça. O novo tempo que foi anunciado pelos profetas a respeito do Messias prometido. Este novo tempo, vindo com poder, porque quando nós estamos na presença de Deus, querido, há muito mais ainda para se provar, há muito mais ainda. O que nós estamos passando e vivendo aqui não é nada comparado àquilo que nós vamos desfrutar ainda, aquilo que nós vamos viver, aleluia, porque quando nós saímos desse plano espiritual, aleluia, e nós formos revestidos de um corpo de glória, nós vamos provar os poderes do mundo vindouro, aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus, aquilo que foi, aleluia, determinado, aleluia, desde a eternidade, aleluia, no início de todas as coisas Deus criou e já determinou como vai ser aquele lugar de glória e como será a entrada dos santos naquele lugar de glória, e como será o viver naquele lugar de glória. Você está entendendo, querido? Os poderes do mundo vindouro faz parte da nossa vida. Eles estavam ali inseridos nisso. Eles estavam para desfrutar de tudo. Se eles estão perseverando para ir até o final, se eles estão perseverando, aleluia, para chegar até a hora de receber a coroa da vida que Jesus prometeu àqueles que o amam, aquele momento que vai trocar a sua cruz pela coroa, como se costuma dizer. Então, queridos, eles estavam dentro desse contexto. Tiveram tudo isto. Agora, com todas essas qualificações que foram atribuídas a esses irmãos, a esses crentes, no versículo 6, diz assim, de Hebreus, capítulo 6, e no versículo 6, e vai dizer, e caíram, ou, quem sabe na sua Bíblia está, e recaíram,
E vai dizer que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia, ou ao vitupério, ou à vergonha. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Observa, querido, que o sentido desse verbo, segundo o original grego, não é só o fato de cair repetidas vezes. Do original, o que diz respeito a isso não é o fato de eles cair repetidas vezes. Caiu, voltou para Jesus, caiu, voltou para Jesus, caiu, voltou para Jesus. Quanto você conhece assim? Cai uma vez, volta, cai, volta, cai, volta. Parece que está de brincadeira na igreja, né? Parece que está de brincadeira com Jesus. Parece que está de brincadeira com a fé. Parece que está de brincadeira com a vida espiritual. Parece que está... Dá a impressão que está de brincadeira, né? Porque não se afirma, não se mantém. Agora, é justamente nisto, porque no original não é cair repetidas vezes, mas desviar-se do caminho reto. Desviar-se do caminho reto é sair para um lado. Ou seja, eu estou aqui, neste caminho reto, qual eu tenho que trilhar, caminhar. Eu estou sendo abençoado, instruído, mas de repente, não é só o fato de cair. Há muitos que infelizmente não só caíram, e não estão caindo só repetidas vezes, mas eles estão literalmente desviando-se para o lado. Você está entendendo? Estão se desviando do caminho, que é o caminho da retidão, que é o caminho da bênção, que é o caminho da vitória, que é o caminho, aleluia, da glória, que é o caminho da vida eterna, aleluia. E eles estão se desviando desse caminho. Aleluia. Como nós falamos já, querido, na mensagem que foi ministrada domingo, eu fiz menção quando eu falei com respeito à apostasia, que é a renúncia voluntária do conhecimento da verdade. Amém, queridos? Por quê? Porque é uma renúncia premeditada e consciente da fé cristã. Então é nisso que é o que vai acontecer. É no que vai culminar na vida de alguém que não se fortalece no Senhor. Na vida de alguém que não busca ter um propósito de vida espiritual. Se continuar ou se começar dessa forma, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, chega uma hora, querido, que não levanta mais. Porque se desviou do caminho reto. Saiu da presença. Ainda que Deus, o Senhor, é só Ele, não cabe a mim, nem a ninguém determinar se a pessoa vai voltar para o caminho de Deus ou não, porque Deus sabe, só Ele sabe. Mas existe uma grande possibilidade de muitas pessoas que estão trilhando desta forma na vida, na sua condução de vida, de se perderem para sempre. Existe uma grande possibilidade. Porque, como nós já dissemos aqui, pessoas que ultrajaram, profanaram os benefícios da graça. Como eu disse domingo, o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que não haverá perdão nem aqui e nem no porvir. E aí, como é que fica? Ou eu me aprumo, ou eu me fortaleço no Senhor, ou eu vivo essa vida, ou senão, o que está dito aqui a respeito desses irmãos, eles recaíram
E nós fizemos menção aqui de Hebreus 10, versículo 26. Depois você lê aí, amém? Quantas vezes, amados, quantas vezes nós conversamos com alguém, e essa pessoa que nós estamos conversando muitas vezes, ela vai dizer para nós que já foi crente. Muitas vezes nós estamos conversando com alguém, ele fala assim, olha, eu já fui crente. Às vezes ele vai dizer assim, olha, eu fui até batizado no Espírito Santo, falava em línguas. Às vezes ele vai dizer até assim, olha, eu era até usado por Deus, Deus usava a minha vida, Deus me mostrou visões, Deus me usava para entregar mensagens. Deus me usou para curar, certa ocasião, eu impus a mão sobre uma pessoa que estava enferma, e ela foi curada, Deus operou. Quantas vezes nós não conversamos com alguém? O número de pessoas desviadas está tão grande, tão grande. Às vezes você se depara com alguém, você pensa que você vai falar de Jesus para ele, ele vai dizer assim, conheço a Bíblia, de capa a capa, eu estava na igreja, eu era ali pregador, eu era um vaso da mão de Deus, Deus me usava, falava em línguas. E você vai olhar para a vida dela e vai falar assim, e agora, filha, como que você está? E agora, filho, como é que você está? Só Jesus. Você está entendendo, querido? Amém? Você conhece, eu conheço, nós conhecemos muitos desses. Amém, igreja? Então, amados, veja bem, nós temos que ser bem claros numa observação. Nesse tempo que nós estamos vivendo de modernidade e de tantas oportunidades, porque é demasiadamente grande a oportunidade que as pessoas estão tendo, oportunidades que são facilitadoras para que ela se desvie do caminho da verdade. Ela se desvia, e alguns até por coisas triviais, banais, e se desvia da verdade de Deus. Agora, o maior desafio da igreja, desse nosso tempo de modernidade, tem sido, talvez não, o ganhar uma alma pregando a palavra de Deus. Talvez o maior desafio da igreja, desse tempo que nós estamos vivendo aqui, igreja, é de justamente manter aquele que está na casa de Deus, na presença de Deus, na igreja de Deus, que está na fé, mantê-lo adorando, glorificando, exaltando, mantê-lo ouvindo a palavra, mantê-lo se alimentando da palavra, mantê-lo, aleluia, vivo diante da presença de Deus. O maior desafio da igreja é este nesse tempo. Porque se nós estamos em falta com o evangelismo, se nós estamos em falta em pregar a palavra lá fora para ganhar uma alma, e é uma grande dificuldade hoje ganhar uma alma, eu vou dizer que não é fácil, nesse tempo moderno não é fácil, só Jesus, né meu irmão, só Jesus, porque você fala do Senhor, você fala da graça, a pessoa muitas vezes não está afim de ouvir, ela não está afim de te escutar, ela não está afim de nada, e se ela te escutar ainda, depois ela vira e... Agora, o maior desafio é manter firme na fé os que estão na igreja, para que não se desvie desse caminho, para que não entre nesta apostasia. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, amados, aquilo que nós estabelecemos aqui, dentro da palavra de Deus, desde o início da primeira parte dessa mensagem, de domingo, quando nós lemos dentro desse versículo bíblico de Lucas 8,15, que retém a palavra,
E nesse texto sagrado de Hebreus 6, versículo 7, qual diz: a terra que embebe a chuva, ou que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela. Então veja bem, querido, como foi dito a respeito disso, o qual nos chama a atenção quanto à capacidade ou à necessidade de reter com firmeza, de guardar, de conservar, de segurar, de esconder. O quê? O fluxo daquilo que nos é dado através da pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso? Porque isso está sendo dado por Deus. A semente é a palavra que foi lançado na terra, e a terra teve a capacidade de retê-la. Retém a palavra, a semente foi lançada, a terra cobriu ela, guardou ela. A palavra foi lançada e ela foi escondida dentro do coração. Então esta palavra, aleluia, fez ela germinar. A semente germinou e deu fruto, conforme diz a palavra. A chuva que é lançada sobre a terra, e a terra absorveu a chuva, teve a capacidade de reter a água da chuva, e a partir disto produzir, porque diz o texto sagrado, que quando cai sobre ela a chuva, produz erva útil, porque recebeu a bênção da parte de Deus. Aleluia. Você está entendendo, querido? Então isso nos mostra em figura que muitos se perderam ao longo do caminho, porque deixaram de interagir com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deixaram de se alimentar espiritualmente de Deus. E foram se afastando pouco a pouco. Queridos, nós precisamos nos alimentar todo dia. Não é verdade? Todo dia. Todo dia. Se nós, veja bem, você já parou para pensar quanto que você já comeu? Quantos que nós já comemos? Mas Jesus, Deus fez algo maravilhoso no corpo humano. A gente come, e aí, como Jesus usou numa certa palavra que ele expressou, ele diz assim, ó, aquilo que sai de dentro, vai para lugar escuso, não é? Foi isso que ele falou. Aquilo que sai, vai para lugar escuso. Então Jesus proveu nós de uma condição gloriosa. A gente come, o nosso organismo joga fora o que não presta, mas retém o alimento, a vitamina, retém o essencial para nos manter vivos, para nos manter fortes. Aleluia! Retém todos os nutrientes do alimento. Então a gente come, joga fora o que não presta, mas retém, o organismo retém o que é bom, e a gente está aí vigoroso, fortalecido, abençoado, né, querido? Amém? Agora,
Assim é a palavra, assim é a vida com Deus, aleluia, assim é a vida do cristão. Tem que se alimentar de Deus, tem que se alimentar da palavra, tem que se alimentar do fluxo do poder do Espírito Santo, que desce, a unção que vem sobre a sua vida. Tem que interagir com Ele, com o Espírito Santo, aleluia, porque o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida e na sua todo dia. Alabassuri mikanda, alabashede amanai, aleluia. Você já parou para pensar que Jesus quer batizar você no Espírito Santo? Ai pastor, mas até hoje eu não recebi. Até hoje. Ei, mas é o que Deus quer fazer. Joel disse assim, profetizou dizendo assim, vem dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é só para alguns não, querido. É só para determinado crente. Ai, não é só para os crentes. Crente o quê? Os crentes melhor? Quem que é melhor aqui? Evangelista. É para os melhorzinhos? É para os bonzinhos? Não. É para todos os servos do Senhor. Aleluia. É para todos os vasos de Deus que estão aqui. Porque todos foram cheios do Espírito de Deus. Então se você está cheio do Espírito de Deus, interage com o Espírito Santo na comunhão que você vai ver, Ele vai derramar sobre a sua vida, vai te encher e você vai falar nas línguas dos anjos. Deus vai te selar com a sua promessa, Ele vai batizar no Espírito Santo, aleluia, porque essa promessa é para a sua igreja, aleluia. Agora, garantia? Quer garantia? Fica firme, alimenta todo dia. Essa é a única garantia. Alimente-se de Deus todo dia, igreja. Alimente-se da palavra de Jesus, com cântico espiritual, com adoração, louvor, comunhão, vigilante-se sobre todas as coisas. Primeiro que a oração, a vigilância, é importantíssimo. Porque esses irmãos aqui, já estou acabando. Porque esses irmãos aqui, tiveram tudo, o essencial, tiveram tudo, mas não foi garantia para que eles não caíssem. Mas quer dizer que Deus não dá garantia? Deus dá. Se eu estou interagindo com o Espírito Santo e todo dia estou me alimentando dele, Ele vai me manter firme. Eu estou sendo sustentado por Ele. Mas se eu deixar de me alimentar espiritualmente, se eu começar a negligenciar a oração, negligenciar, aleluia, a comunhão, negligenciar a adoração, negligenciar qualquer coisa, até o próprio Senhor, vem o esfriamento, vem a apatia espiritual, vem, assim como aconteceu com esses. Eles tinham tudo. Nós não podemos permitir que isso aconteça em nós, em nossa vida. Amém, querido? Você foi chamado, nós somos chamados para ir até o final, querido. Nós somos chamados para herdar a coroa da justiça, aleluia. Oh glória, se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus. Ramassor me calamandarabachei, aleluia. Oh glória, você é um vencedor, querido. Você é uma vencedora, minha irmã, aleluia. Oh glória, Jesus é que manassubicandarai. Ele é o Senhor que disponibiliza para a tua vida, aleluia, todas as ferramentas para você vencer, aleluia. Você não vai fraquejar na tua fé, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai enfraquecer, você não vai se perder, porque Deus é contigo. Aleluia. Oh glória, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, Senhor da nossa vida. Labanaia, Sévia, Comanaia, Lamandei, Cantor, Kevalai. Oh glória, eu sinto a glória dele aqui nesta noite. Oh Rabadaia, Serme de Calamandachai, aleluia. Eu sinto a presença toda poderosa da Calamanabachai, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, aleluia. Oh glória,
Alabastai. Oh Espírito de Deus, vamos falar com Ele, vamos agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, meu Pai, por tua graça maravilhosa, Pai, que nos é dada, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu grande e eterno amor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sobre a tua igreja, teu servo e a tua serva, meu Deus, nesta noite, debaixo da tua presença de glória, de poder, de autoridade, no poder da palavra, o Senhor é Deus que sustenta, que fortalece a alma e o espírito do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, vem operar nesta noite, vem abençoar, vem derramar desta graça, meu Pai, vem fortalecer para continuar firme no caminho, Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, faz uma grande obra, Senhor, para abençoar teu povo, para fortalecer, Senhor, para levantar os fracos, os caídos e restaurar, para que jamais venham se desviar da tua presença e o teu nome, Pai, seja glorificado. Assim cremos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.